Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, venho hoje a esta tribuna, senhor presidente, falar sobre a Petrobras, que é muito mais do que uma empresa brasileira, é um símbolo da soberania nacional. É uma empresa que transcende a qualquer outra. Não é à toa que foram muitos os movimentos em defesa da Petrobras e do petróleo brasileiro. Uma empresa que, além de representar a nossa soberania, tem como objeto um produto estratégico na matriz energética mundial que cada vez mais torna-se escasso, principalmente nos países mais desenvolvidos. Isso mesmo, se observarmos o mapa das principais reservas mundiais de petróleo, veremos que se trata de um produto cada vez mais escasso nos países desenvolvidos. As grandes reservas mundiais encontram-se na Rússia, Oriente Médio e América do Sul, Venezuela e Brasil. Daí a cobiça, daí muitas vezes a falta de pudor das grandes potências na busca de um produto que lhes é estratégico e finito. Daí as guerras. A Petrobras encontra-se presente em 25 países e tem uma produção diária de 2.539.000 barris de óleo por dia. Atualmente, seu quadro de funcionários é inigualável. Conta com mais de 86 mil profissionais extremamente qualificados e competentes, muito à frente das petroleiras mundiais, principalmente na prospecção de petróleo em águas profundas. A empresa é reconhecida mundialmente pelo grau de excelência nas suas atividades. O seu instituto de pesquisa é um dos melhores equipados de todo o mundo, que gera conhecimento para os desafios que virão, notadamente quando o pré-sal estiver em pleno funcionamento. No último Fórum Econômico Mundial, a presidente da Petrobras, Graça Foster, afirmou que em 6 anos o Brasil dobrará a produção de petróleo, tornando-se o 6º maior produtor mundial. O que convenhamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é só motivo de orgulho, mas também de preocupação. Os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil, não só para conosco estabelecer parcerias sadias, mas para aqui pôr em prática a ganância do lucro a custo das nossas melhores riquezas naturais. Repito, os países desenvolvidos ou não têm ou têm pouco petróleo para um consumo cada vez maior e uma matriz energética que se vislumbra ainda depender por muito tempo desse recurso. Enquanto os países menos desenvolvidos possuem reservas para décadas, considerando o seu consumo e as suas reservas atuais. A autonomia dos países ricos, na maioria dos casos, não chega a uma década. Nos últimos dias, a Petrobras foi objeto de diversas matérias na mídia nacional em função da aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Isso nos preocupa, porque, como brasileiros, temos a obrigação de defender essa empresa tão importante no nosso cenário econômico, político e estratégico. Todos os erros que porventura surgirem devem ser rigorosamente e de pronto investigados pelas instituições competentes. Acredito que nem o governo, nem a empresa vão privar qualquer tipo de informação para o devido esclarecimento dos fatos. O governo brasileiro tem dado todos os sinais de que ele também, e principalmente, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos com a devida transparência. E é isso que tem sido feito. Em todos os escalões de governo afetos ao assunto. A ordem é esclarecer todos os acontecimentos para que a Petrobras continue sendo a empresa orgulho deste país e uma das mais respeitadas do mundo. Tentar desmoralizar e desestabilizar a empresa, como alguns têm tentado, não é saudável para a própria empresa, para o governo, para a oposição e muito menos para o povo brasileiro. Uma CPI para investigar a aquisição da refinaria de Pasadena está prestes a ser instalada no Senado Federal. Assim eu espero
e desejo que os trabalhos a serem desenvolvidos pela comissão de inquérito sejam sérios e estritamente relacionados ao seu propósito, cumprindo fielmente o Legislativo o seu papel de investigador. O governo também tem sido fortemente criticado pelo fato de segurar o preço da gasolina, o preço do petróleo, crítica que só não é maior do que as dos tempos em que os combustíveis subiam ao sabor do mercado. Quem não se lembra quando a inflação disparava através do preço do petróleo? Quando o petróleo subia, a gasolina subia, a inflação também disparava a patamares astronômicos. Agora, alegam prejuízos para a empresa e para os investidores. Daí a importância de uma empresa que se preocupa com a coletividade. Daí a diferença entre empresa pública e privada. O Brasil ainda é um país muito dependente do sistema de transporte rodoviário. Se o preço da gasolina, o preço do petróleo, do óleo diesel, estivesse subindo, certamente a inflação teria disparado e os preços dos produtos também estariam insuportáveis. Assim, o aumento da gasolina tem impacto direto em toda a economia. É importante lembrar que todo gasto com o dinheiro público tem um interesse coletivo e é nesse sentido que o governo tem agido. E vai além. É política atual do governo investir de forma integrada em outros meios de transporte, a exemplo da expansão da malha ferroviária, que contribuirá para o transporte de carga em todo o país, além de reduzir o custo, uma vez que ligará as áreas de produção aos portos. No entanto, eu sei que essa política de contenção não pode durar o tempo todo, pois a Petrobras tem seus acionistas e cabe ao governo, portanto, agir com o necessário equilíbrio na administração, equacionando essa questão da melhor forma possível. A Petrobras, senhor presidente, é estratégica para que possamos nos desenvolver no sentido do crescimento com distribuição de renda. Não podemos, a qualquer título ou a interesses, permitir que uma empresa de tamanha importância para o Brasil, enquanto nação soberana e democrática, não receba o devido respeito. Todos os desvios de conduta devem ser investigados. Só mais um minuto eu concluo, senhor presidente. Todos os desvios de conduta devem ser investigados, mas sempre na direção dos interesses maiores do povo brasileiro, principalmente para que não se repitam. Eu tenho a mais absoluta convicção de que na balança dos erros e dos acertos da Petrobras prevalecem os acertos. E eu espero que daqui para frente erre menos e acerte mais, ou não erre nada e acerte muito. Caso contrário, a empresa não teria alcançado o patamar em que se encontra e nem a eficiência que exerce no cenário mundial. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Valdir.